As ações da Magalu, Via Varejo e B2W tiveram uma performance negativa de novembro para cá, enquanto o índice Bovespa saiu dos 93 mil pontos e ultrapassou os 122, essas ações caíram. E por quê? O que está acontecendo com essas empresas? É hora de vender? Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, né, pessoal? Temos aqui, né, um movimento de queda de novembro para cá dessas empresas, né, dessas três ações que eu peguei aqui, Magalu, Via Varejo, B2W, entretanto, inseridos no movimento de alta que foi 2020. Então hoje eu vou trazer alguns racionais aqui para mostrar o que está acontecendo, o que está influenciando o preço dessas ações, né, se tem alguma coisa que pode ser feito. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, né, para esse racional ficar mais claro, é como os grandes investidores, que são os maiores responsáveis pela variação dos preços dos ativos, né, eles pensam, eles se comportam. E aí a gente está falando do investidor institucional, né, dos grandes fundos locais, e do internacional, né, do estrangeiro, que é maior ainda. E existe uma diferença muito grande da forma como ele pensa versus a pessoa física, né? Eu acho que isso é importante, eu vejo muito aqui no canal, nas redes e tudo mais. O investidor profissional, né, o institucional, ele não tem paixão, ele não tem amor pela empresa, pela ação, né? Ele analisa, ele olha, mas aquilo é um ativo para ele. Ele não torce, ele olha de forma extremamente racional. Na contraparte, eu vejo muito, né, principalmente em comentários, em todos os tipos de ação, as pessoas físicas, elas têm uma certa paixão pelas empresas, né? Elas olham com um viés, além do viés racional, mas com um viés emocional, e isso de alguma forma acaba atrapalhando, tá? Mas eu vou mostrar aqui onde exatamente eu quero chegar para mostrar o que está acontecendo com essas ações. Quando o investidor, um analista, um fundo, olha para uma empresa e decide comprar, ele está pensando em, geralmente, dois grandes pontos. O fundamento, tá? Então a empresa tem que ter bons fundamentos, ou resultados crescentes, ou alguma mudança, mas tem que apresentar bons fundamentos que justifiquem a compra dessa empresa, tá? E isso pode ter várias formas de se analisar, de estilos de investimento, mas também o que o investidor busca? Ele busca o que a gente chama, né, de um trigger, um gatilho. Essa ação para subir, para começar um movimento de alta ou valer o que deveria valer, algo precisa acontecer, algo precisa impulsionar, né? São gatilhos. E isso é importante, porque muitas vezes a gente vê empresas boas, que têm bons fundamentos, mas que ficam paradas por anos, né? Então não é muito racional você investir numa empresa que você sabe que vai ficar parada. E quando a gente olha para o movimento de alta, tá, dessas empresas, eu vou colocar aqui o gráfico de um ano dessas empresas aqui, dessas três empresas. E o que a gente vê? É o seguinte, tivemos ali a pandemia, né, em março, a queda dessas empresas também, entretanto, um movimento de forte alta, né, até novembro ali, até finalzinho de outubro, e aí a gente vê o que? De outubro em diante, as ações começam a ter uma performance negativa, tá? Elas começam a cair em conjunto, tá? Por isso que eu sempre falo muito também da visão macro, né, da visão top-down, quando você olha para o conjunto da obra, né, elas têm uma correlação muito forte, as coisas não andam sozinhas, elas são consequências, né, de algumas coisas, de algumas questões globais. E aí é o seguinte, tá? Eu peguei aqui o preço dessas ações e dividi em dois movimentos. Do final de 2019 até o final de outubro, e do final de outubro até hoje, né, a abertura aqui do mercado dessa sexta-feira. E o que a gente vê? Magalu, no primeiro momento, né, subiu 102%, Via Varejo subiu 58%, B2W subiu 20%, considerando até o final de outubro. Então todas elas tiveram uma baita de uma performance contra o índice Bovespa, quando a gente olha o índice Bovespa, uma queda de 19,4% nesse período. E qual o racional que aconteceu aqui? Eu já falei bastante, né? O mundo parou, as economias tiveram que se reinventar, mas uma coisa ficou clara, o e-commerce explodiu. As pessoas começaram a comprar muito mais pela internet, né? E isso é uma transformação que veio para ficar. Não é que com vacina e tudo mais, vai parar, tem uma grande ruptura. Não, é um hábito. As pessoas
compram cada vez mais pela internet. Isso aconteceu aqui e a gente viu se refletiu nos preços. E no segundo momento, né, do final de outubro até agora, o que a gente vê? Então, Magalu caindo 6%, Via Varejo caindo 17%, 17,4%, B2W caindo 10,4%. E a gente pega o índice Bovespa, tá? Saiu dos 93 mil pontos, foi para cima dos 122 mil pontos, considerando agora, né, uma alta de mais de 30%. O que aconteceu? Bom, do lado de fundamento, nada. É isso que o investidor tem que entender. Não aconteceu nada. Quando você pega Black Friday, foi uma porrada, né? Resultados aqui excelentes, mas mesmo assim, essas ações não andaram. E não foi só no Brasil, tá? Eu vou colocar um outro gráfico aqui para vocês que mostra. Então eu coloquei a Amazon e eBay. E a gente olha a relação aqui, né? Então quando você olha aqui a Amazon e a eBay, elas têm o mesmo comportamento. Elas sobem até outubro, depois disso ficam paradas até caem. Então isso é global, não é local, não é do nosso mercado. E a Amazon não reportou piora, nem a eBay, tá? Elas, pelo contrário, né? A gente viu o Black Friday aí de uma forma explosiva. E o que é importante a gente entender? O que está acontecendo? Eu tenho falado isso recorrentemente no canal. O que está acontecendo? É uma rotação. Os investidores apostaram muito forte no e-commerce, né, nessas empresas, conseguiram ter um bom retorno. Agora, se a gente pensar, o que o mundo está passando? O mundo está passando por normalização. Vacina, fluxo de pessoas, né? A gente está passando por uma segunda onda na Europa e tudo mais, mas a vacinação começou. Então, a expectativa, né, é de uma retomada, de uma melhora. E muita coisa ficou para trás, né? Como eu falei, commodities, os bancos, todas as empresas de velho, né, de velho invest, que estavam sendo negociadas abaixo de 10 vezes lucro aqui no Brasil, tinham ficado muito para trás. Esse movimento de rotation, né, rotação, mudança da carteira, é algo natural. O investidor começa a entrar num novo ciclo, né? E o ciclo de 2021, o que é? Essas são as empresas descontadas, são as empresas atreladas ao mercado de commodities, né, com a China impulsionando minério de ferro, aço, petróleo retomando, os bancos, né, aqui no nosso mercado retomando resultados. Então tudo isso faz com que o grande investidor faça aquela mudança, uma rotação na carteira e é um ciclo que parece que vai continuar em 2021, ao longo do ano todo, tá? E o importante aqui é, o investidor institucional, quando está fazendo essa mudança, quando ele vende, por exemplo, ele está reduzindo posição em Magalu, em Via Varejo, para comprar Petro, para comprar Uzi Minas, para comprar commodities ou bancos, não significa que ele não gosta da Magalu, que a empresa não tem um bom modelo de negócio, que ela não vai crescer. Mas ele não vê, o que ele não vê é um trigger, um gatilho em 2021 que impulsiona essas ações, tanto quanto vai impulsionar as ações da Petro ou da Vale. Então, vender ou reduzir não significa que você não gosta, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O investidor, a pessoa física, tem que desligar esse módulo emocional que só atrapalha, na minha visão, e entender que não tem que ter paixão. É escolher o melhor ativo com o melhor momento. Ele tem que maximizar retorno e não torcer, tá? Então essa é um pouquinho da visão do institucional que acaba fazendo e movendo. É por isso que essas ações estão caindo ou ficando de lado. Porque o fluxo é negativo, não tem trigger, não tem nada que vai ser de positivo que impulsione ou não impulsione mais do que as commodities, tá? De uma estratégia que a gente utiliza muito é a seguinte, porque todo mundo sofre, né, olhando, inclusive o institucional, quando está com uma posição grande, começa a ver outro setor, uma rotação de carteira. E aí uma estratégia que a gente usa bastante é fazer mudanças pequenas. Então, estou muito posicionado em e-commerce, começou a subir commodities. E você acha que subiu muito, né? E a gente fica com aquele medo de trocar de posição, a gente vai fazendo mudanças discretas. Por exemplo, tenho 10% em Magalu, 0 em Petro. Bom, acho que subiu demais, não é a hora. Tá bom, mas a gente coloca o pezinho. Então vou vender 1 de Magalu e colocar 1 em Petro. E aí, conforme o tempo vai passando e o ciclo vai continuando, a redução vai sendo gradual, para não fazer aquelas mudanças malucas, né? Ninguém faz uma mudança, vende 10% de uma posição que gosta e compra 10% da outra, de um dia para o outro. Não, essas mudanças muito abruptas não são tão racionais, tá? Então essa é uma estratégia, é uma forma que a gente usa quando a gente quer mudar um pouco a carteira e está num ciclo meio acelerado, tá? Mas de forma geral, aconteceu alguma coisa com essas empresas? Não, elas estão
elas vão reportar resultados bons. A Magazine Luiza tem um modelo de negócio sensacional, é uma empresa que vai continuar crescendo ao longo dos anos. A Via Varejo está fazendo a lição de casa, né? Está fazendo o turnaround dela e tem entregado excelentes resultados. Então, do lado de fundamento não mudou nada. Entretanto, o momento, né, a cabeça, o fluxo e o ciclo que está se desenhando para 2021 não é o melhor possível para essas empresas, e aí a gente está acontecendo esse movimento de rotação. Eu venho falando muito, né, de rotação, eu venho falando desde o final de outubro aqui, para todo mundo entender como é que funciona esses mecanismos, essa mecânica do mercado. Tá certo, pessoal? Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.